E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a nossa aula sobre Revolução Francesa, tá bom? Olha, a Revolução Francesa foi uma das maiores revoluções da história da civilização, né? Tão importante ela foi que ela marcou a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ali em 1789. Como o próprio nome diz, a Revolução aconteceu na França e nós vamos, antes de entender o que foi a Revolução, nós precisamos entender um pouquinho qual era a situação da França naquela época para que tenha gerado os motivos com que a Revolução tivesse o seu nascimento, tá? Então vamos lá, ali no século XVIII, a França era um estado absolutista em que todos os poderes eram concentrados na mão do rei. Então o rei concentrava tudo ali na mão dele, tá? Acontecia que a sociedade francesa era dividida em ordens ou estados. A primeira ordem, o primeiro estado, era o clero, representava mais ou menos 0,5% da população. Era composto de alto clero e baixo clero. O alto clero representava a parte do clero que era oriunda da nobreza. O baixo clero, a parte do clero que era oriunda dos camponeses, da população operária, a população mais pobre. Então, esse era o primeiro estado. O segundo estado era o estado composto pela nobreza, pelos nobres, né, pelos donos de títulos de nobreza, pelos grandes donos de terra. E o terceiro estado era o estado formado pelos camponeses, pelos operários, pelos burgueses e assim por diante. Toda essa característica do estado formava o que nós conhecemos hoje como Antigo Regime, tá? Bom, acontece que alguns problemas provocaram a eclosão da Revolução Francesa. Nós podemos dividir esses problemas em 3 grupos. Os grupos dos problemas econômicos, sociais e políticos. Bom, o grupo dos problemas econômicos a gente pode colocar aí dentro a questão dos gastos do Estado, tá? A coroa gastava muito mais do que arrecadava. Com Luís XVI ali era o monarca e ele gastava muito mais do que arrecadava. Acontecia um problema também de baixa produção manufatureira e também estava com um problema na produção agrícola, né? Estava com uma queda drástica na produção agrícola. Acontecia também que a França estava apoiando financeiramente a guerra das 13 colônias inglesas contra Londres, contra a Inglaterra, né? Era a guerra de independência ali dos Estados Unidos e a França, como inimiga histórica da Inglaterra, estava apoiando a colônia na sua luta de independência contra a metrópole. Tá bom? Então esses foram motivos econômicos aí que a gente pode colocar para a Revolução Francesa. O motivo social que a gente pode colocar para a Revolução Francesa seria a questão da busca da burguesia pela ascensão social e pela conquista de privilégios que eram somente destinados ao clero e à nobreza. Ou melhor, eles queriam que os privilégios dessas classes mais altas do primeiro e do segundo estado acabassem. Essa era uma grande intenção da burguesia francesa da época. Bom, a gente pode colocar também a questão política, né, que estava por trás da Revolução Francesa, que era o seguinte: o rei percebeu que estava com uma crise econômica muito grande e teve a intenção de começar a cobrar impostos do clero e da nobreza. Claro que esses 2 grupos sociais se manifestaram contra e por conta disso houve um acirramento da disputa entre o rei e o parlamento, por conta dessa tentativa de reforma fiscal aplicada pelo rei. Bom, isso tudo faz com que o rei perceba que não consegue resolver a crise sozinho, tá? E ele convoca os Estados Gerais. O que seriam os Estados Gerais? Seria uma convocação de uma assembleia com representantes das 3 classes sociais, dos 3 estados, para que juntos eles pudessem resolver da melhor maneira possível toda essa crise que a França estava passando. Então, na convocação dos Estados Gerais, a gente já tem o primeiro problema, que é o seguinte: as 2 classes mais altas, o clero e a nobreza, queriam que fosse organizada a votação de modo que cada classe tivesse o mesmo peso. Então, a nobreza teria peso 1, o clero peso 1
e os camponeses peso 1 na votação. Isso faria com que o privilégio das duas classes mais altas fossem mantidos, porque eles teriam maioria dos votos. Já o terceiro estado, a terceira classe, exigia que a votação fosse feita por cabeça. O que isso significa? Uma votação proporcional à quantidade de membros de cada um dos estados. Como o terceiro estado era o estado que tinha a maior população, ele teria o maior peso na votação. Com isso, ele conseguiria sozinho equilibrar e até fazer com que as suas vontades fossem cumpridas na votação. Isso tudo gerou um embate muito grande na discussão do Estado Geral, até que a classe do terceiro Estado rompe com a reunião, ela institui uma Assembleia Constituinte Nacional. O que isso significa? Ela pressiona de modo que agora a gente vai fazer a nossa reunião e nós só vamos sair daqui com uma Constituição, em que ela irá delimitar o poder do rei e o que ele poderia fazer ou não no governo. Bom, o rei se sente acuado, se sente pressionado e por conta disso ele permite que as duas classes mais altas participem dessa Assembleia Nacional Constituinte, enquanto ele por trás tenta se organizar de modo com que essa revolução, essa ideia da terceiro estado de uma Assembleia Constituinte seja findada, tem um fim. Ele começa a organizar por trás para fazer com que isso tudo acabe, toda essa intenção social de diminuição dos seus privilégios tome fim. Dando continuidade à Revolução, em julho de 1789 acontece um fato que foi marcante na Revolução, que foi a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política do antigo regime ali em Paris, que foi tomada pela população da capital, pela população parisiense, em busca de armas e munições para lutar contra as tropas que o governo estava organizando para destituir a organização da sociedade e aquele movimento da Assembleia do Estado Geral. Toda essa revolução da capital também corre para o campo, então a população camponesa pega em armas e começa a invadir os castelos dos nobres, as casas dos nobres, para, de uma vez por todas, derrubar os privilégios da nobreza. Esse episódio também foi conhecido como Grande Medo, porque a sociedade ficou com medo, a classe dos camponeses ficou com medo depois de uma revanche dos nobres que viesse e matasse todos eles. Bom, enquanto isso tudo acontecia, a Assembleia Constituinte estava se organizando de modo que todos os privilégios feudais fossem derrubados um por um. Então, eles aprovam o confisco das terras da igreja e também aprovam um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que permitia o voto censitário para as pessoas do sexo masculino e vários outros pontos que davam liberdade para a população francesa, que eles estavam buscando há bastante tempo. Então, no meio de todos esses embates, o rei tenta fugir da França em 1791, apoiado por tropas da Prússia e da Áustria. Ele tenta fugir e tenta organizar tropas fora do território francês para que essas tropas possam invadir o território e fazer com que o poder retorne para suas mãos. Só que os seus planos são frustrados quando a Assembleia Constituinte descobre os seus planos e o prendem. Eles prendem o rei e fazem com que ele retorne a Paris e jure a nova Constituição, a Constituição de 1791. Essa Constituição acaba com o absolutismo e cria na França a monarquia constitucional. Nessa monarquia constitucional, o poder é dividido em três. O executivo, que é tomado pelo rei, o legislativo, que é tomado pela Assembleia Legislativa, e o judiciário, que é tomado pelos juízes. Bom, depois a gente pode até falar sobre a guerra que a Assembleia Legislativa enfrenta contra a Prússia e a Áustria, porque eles estavam apoiando o rei. Mas antes a gente precisa explicar aqui sobre a Assembleia Nacional, sobre a Assembleia Legislativa. Essa Assembleia era dividida em 4 classes.
os girondinos, os jacobinos, os cordeliers e os feuillants. Os girondinos eram representantes da alta nobreza, da alta burguesia e da nobreza liberal. Esse grupo estava dividido em pessoas que defendiam a república e pessoas que defendiam a monarquia constitucional. Já os jacobinos era formado pelo grupo da burguesia rural e urbana. Eles queriam o voto censitário, o voto liberal e a igualdade de todos perante a lei. Eles até têm esse nome, jacobinos, porque eles se encontravam no mosteiro Jacó, de São Jacó, lá na França. E Jacó, na verdade, a título de curiosidade, é como nós damos o nome de Tiago, né? Então, jacobinos têm esse nome porque se encontravam no mosteiro de Jacó, lá na França. Bom, os cordeliers eram trabalhadores urbanos e trabalhadores das manufaturas, e os feuillants eram uma classe da alta burguesia que se separou dos jacobinos, tá bom? Eles defendiam a monarquia constitucional também. Agora, voltando aqui para aquela guerra que eu tinha dito, bom, a Assembleia Legislativa declara guerra à Prússia e à Áustria por eles estarem se intrometendo em questões nacionais. Por conta disso, eles declaram a guerra, vencem a guerra e tiram o rei do cargo por conta de alta traição, traição nacional. O rei é retirado do cargo e eles também dão armas à população sob o argumento de que a nação está sofrendo ataques estrangeiros. Então, por conta disso, a monarquia é derrubada e nós temos agora a ascensão de uma república na França. Então, com a proclamação da república, coube à Convenção Nacional julgar o rei Luís XVI por conta do seu crime de traição à pátria, em que ele é condenado à morte pela guilhotina. Tá ok? Além disso, a Convenção Nacional, que é o nome que foi dado para a Assembleia Nacional, né, que nós tínhamos antes na monarquia parlamentar, ela foi responsável por instituir um novo calendário. Esse calendário tinha como marco inicial o dia 21 de setembro de 1792, a data da proclamação da República, e os nomes dos meses eram baseados nos ciclos agrícolas da natureza. Então, com essa república, nós temos a Convenção Nacional no poder, em que a classe dos girondinos tinham maioria e, por conta disso, governavam. Acontece que eles tinham uma grande pressão externa por conta dos países que estavam vendo aquele movimento revolucionário na França e estavam com medo que essa revolução popular viesse para as suas nações também. Os girondinos também tinham um grande problema, que era a crise econômica, por conta de toda essa dificuldade que a França estava passando há alguns anos, e também tinham uma pressão política muito forte por parte dos jacobinos e dos sans-culottes, que era um grupo, uma ala mais radical da Assembleia, que pressionava o governo para que fizesse reformas mais aceleradas em prol da classe mais popular da França. Então, com a queda dos girondinos, nós temos a ascensão dos jacobinos no poder, e com eles algumas reformas são feitas em prol do povo. Então, a primeira seria o favorecimento de compra de terras pelos pequenos produtores. Eles também criam a lei do preço máximo. Essa lei do preço máximo determina que pode existir um preço limite nos itens de primeira necessidade, como carne, pão, carvão, lã, e com isso a população não precisaria pagar altos valores por esses itens que eram necessários à subsistência de cada um. Eles também declaram a laicização da escola, ou seja, a separação, né, entre a igreja e a escola, em que o ensino passa a ser público, obrigatório e gratuito, tá bom? Além disso, nós temos também, com o governo jacobino, o estabelecimento de direito de greves. Nós temos também o voto universal masculino e a abolição da escravidão nas colônias francesas. O problema é que, mesmo com todas essas ações, a França ainda estava na beira de um colapso. A França enfrentava uma coligação de países que estavam querendo derrubar esse movimento revolucionário, com medo do que isso poderia provocar em todo o continente europeu, principalmente.
A França estava com uma grave crise econômica e agrícola para conseguir enfrentar e ainda estava tendo uma guerra civil no oeste do seu território. Então, por conta disso tudo, Robespierre, Maximilien Robespierre, que era o líder do grupo jacobino no governo da França, ele institui o Comitê de Salvação Pública, onde é uma administração para um momento que ele considera como momento de guerra, em que ele também suprime as liberdades individuais. Então, além do Comitê de Salvação Pública, ele institui o Tribunal Revolucionário. Esse tribunal era responsável por julgar e condenar todos aqueles que pudessem ser pessoas que eram contra os ideais da Revolução, pessoas que estavam contra o governo e contra a Revolução. Nesse período de setembro de 1793 até julho de 1794, milhares de pessoas foram presas, condenadas presas, julgadas e condenadas à morte na guilhotina. Esse período foi muito marcante na Revolução Francesa e foi conhecido como o período do terror. Tá? Acontece que o governo dessa ala jacobina estava dividido em dois grupos. O grupo da ala radical, que era liderado por uma ala radical e pelo sans-culottes, e por uma ala mais moderada, que achava que esse intuito do governo de fazer uma supressão muito grande das liberdades e governar muito a ferro e fogo não daria certo. Então Robespierre, que era o líder do governo dos jacobinos, se une à ala moderada e ataca o líder do grupo radical. Ele prende o líder do grupo radical e o condena à morte na guilhotina. Depois disso, acontece que por matar o líder do grupo radical, perde o apoio dos radicais dos sans-culottes, obviamente. Depois disso, ele também prende e mata o líder da ala moderada. Então, Robespierre passa a não ter apoio de ninguém. Ele é odiado tanto pelo grupo radical quanto pelo grupo moderado. Percebendo que o governo estava isolado, a alta burguesia se junta para derrubar o líder jacobino Robespierre. Essa reação é conhecida como reação termidoriana, porque ela aconteceu em 1794, no nosso calendário gregoriano, mas no calendário da Revolução, naquele novo calendário que eles instituíram, que eu falei lá atrás, a data era 9 de Termidor, mês de Termidor. Então, nesse momento, Robespierre é preso, é guilhotinado, e como nós conhecemos, todos os filhos da Revolução são mortos pela própria Revolução. A partir desse momento, nós temos o início da fase do Diretório. Agora o governo diretório marca o fim da participação popular no governo da França. Nós temos então agora um governo exercido pela alta burguesia e pelos membros das Forças Armadas, que foi a classe que mais cresceu com a participação nas guerras em que a França estava travando com os países da Europa. No governo diretório, então, eles retornam com um voto censitário, eles determinam o fim do Tribunal Revolucionário e também marcam o governo do Executivo, a representação do governo no Executivo, com a participação dos 5 diretores. Acontece que durante todas essas campanhas militares na França, surge o nome de um grande general, Napoleão Bonaparte. Napoleão era um jovem general do exército francês que alcançava vitórias tremendas nos campos de batalha. Ele começa a ser conhecido pela população, louvado pela população, e por conta disso, a partir de um golpe chamado de 18 de Brumário, que é a data no calendário da República, ele toma o poder da França e institui o consulado, que era um governo dividido entre Emmanuel José Geyer, Roger Ducos e Napoleão Bonaparte. Nesse momento, nós temos o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, que nós vamos conhecer na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Um abraço e até a próxima.